Eu não sei quantos anos, mas hoje é o aniversário da Natane. Eita glória! Ficou vermelho aqui, mas é o tecido, né, Natane? Então eu gostaria que você estendesse as suas mãos na direção dela aqui e começasse a liberar palavras de bênção sobre a vida dela, em nome de Jesus. Irmã, aproveita que o céu está aberto, já começa a falar com o Papai do Céu aí, para que Ele cumpra na sua vida aquilo que você tem colocado diante dEle, você, toda a sua família. Macho velho, cadê macho velho? Está por aí, com a Sara, aí lá. É o Eric, tá? Professa aí, meu irmão, em nome de Jesus, palavra de bênção na vida da irmã Natane. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a tua filha diante do Senhor, com o coração grato a Deus por mais um ano de vida. E olha que privilégio, Pai, poder comemorar esse dia, professando a fé que ela defende. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado como igreja o privilégio, ó Deus, de ter a Natane presente no nosso meio, ó Deus. Nós, como igreja, abençoamos a vida dela e toda a sua casa, a sua família, para que ela seja impulsionada, Deus, em tudo aquilo que é propósito do Senhor. Eu te glorifico porque até aqui o Senhor, ó Deus, tem manifesta a tua graça sobre ela, e nós, como igreja, podemos perceber isso. E eu peço, Pai, que em nome de Jesus, ela possa, Deus, alcançar toda a bênção do Senhor, tudo aquilo que tem sido projetado como palavras de bênção, ó Deus, que essa igreja está ministrando agora, que ela receba e que se faça cumprir na vida dela todos os sonhos do Senhor, ó Pai. Continue capacitando, ó Deus, dando discernimento, sabedoria, força, vigor, ânimo, Pai, em nome de Jesus, criatividade, ó Deus, para que, ó Deus, através de tudo aquilo que ela fizer, o teu nome seja glorificado. Nós a abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Parabéns, minha irmã. Deus abençoe, viu? Obrigada, gente. Amém. Eu recebo tudo em nome de Jesus. Preciso de tudo isso. Boa noite, igreja. Ai, é um privilégio, gente, fazer o aniversário e estar aqui servindo, dançando e falando de Jesus. Estou muito feliz com isso. Vocês acabaram de orar por mim, né, em relação do meu aniversário, mas eu quero orar mais uma vez. Mas antes disso, só para avisar a igreja que o nosso pastor Clérito, ele não está aqui, porque ele está lá em Marajó, né, fazendo missões tenda, junto com o pastor Ivan e uma galerinha, tá o Shalom lá, né? Então, ele ainda está por lá. Orem por ele também, pela equipe, que também estão lá servindo a Jesus. Amém? Ai, peraí, deixa eu arrumar aqui. Beleza. Amém, vou orar. Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua bondade, pela tua misericórdia, meu Deus. Obrigado, Deus, por esse privilégio de ter saúde, mais um ano de vida e poder te servir com aquilo que o Senhor mesmo me deu. E estou aqui te devolvendo, ó Deus, a dança, o ministério de palavra. E eu te peço que o Senhor me use, ó Deus, apesar de mim, das minhas limitações. Espírito Santo, flua aqui neste lugar. Abra os nossos olhos espirituais. Que o Senhor cresça aqui, ó Deus, e que eu diminua. Que o Senhor, Deus, brade aqui neste lugar. Que não seja eu, mas o Senhor, Deus, fazendo a tua obra aqui. Que o Senhor, Deus, fale na vida de cada pessoa que está aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, eu vou só compartilhar com vocês uma coisa que eu estou tentando fazer. Pode ajudar você, não é nenhum comando, nenhuma ordem, longe disso. Mas nós estamos na era muito tecnológica, né, gente, de celular o tempo todo. E eu tenho notado que no culto, eu acabo, às vezes, no celular, olho alguma coisa, vejo a notificação e olho, e percebo também que isso toma a minha atenção para aquilo que Deus está fazendo aqui. Então, a gente tira um momento do nosso domingo para estar aqui, agora para ouvir a palavra. Então, assim, vou desafiar você, quem quiser entrar nessa comigo, né, de tentar não olhar o celular na hora da mensagem. Não porque eu estou aqui pregando, mas todos os cultos vão tentar fazer isso. Eu estou tentando fazer isso agora, porque às vezes a gente está assim,
A gente está viciado, gente, fala a verdade. Então, às vezes, estou aqui para o nada, aí eu olho, não tem nada, abro aqui. Então, assim, pede ajuda a Deus. Deus, eu não quero olhar o celular agora, quero prestar atenção. A gente está numa era também que é difícil de ter atenção, né, total. Então, pede ajuda do Espírito Santo para você não perder aquilo que Ele tem para você, quando você vem servir Ele, adorar Ele. Amém? Bom, gente, quando o pastor me convidou para trazer a palavra, na hora eu já pensei assim, Deus, será que é para eu ir? Porque, nossa, eu estou com tanta coisa para fazer, estou tão cansada, minha cabeça está cheia. Aí ele fala, ora aí, pergunta para Deus. Eu, tá, vou perguntar, acho que Deus vai falar que não é para eu ir. Eu, Deus, é para eu pregar? Ele, sim. Eu, então tá bom. Aí ele falou sim, me deu paz no coração. Eu, Deus, como assim o Senhor está me dando paz, sendo que estou uma semana tão puxada? Mas amém. E aí, eu não sabia ainda que era o culto de ceia. Aí eu comecei a perguntar para Deus, Deus, qual a palavra que o Senhor quer para domingo e tal. E aí, Eric me falou, amor, domingo é culto de ceia. Eu, culto de ceia. Eu quero. Eu falei, Jesus, eu quero pregar sobre isso, é ceia e tal. E ele, não. Eu, tá, então, sobre o que é para pregar? Aí ele falou, aquela mensagem que eu te dei, que está lá no seu caderninho. Aí eu, Deus, mas não tem nada a ver com ceia. Poxa, queria pregar uma mensagem que tivesse a ver com a ceia, né? Ai, tão bonito. Ele falou, é isso. Eu, tá bom, amém. Fiquei meio assim, né? E depois eu entendi por que o Senhor fez isso. Gente, Deus, além de nosso Senhor, é nosso Pai. Então, Ele sabe das minhas limitações, gente. Eu, igual o pastor Marco André falou, tem tempo que eu não prego aqui, porque, para quem não sabe, eu tive uma bebezinha, ela fez 1 aninho já, né? Mas quem tem filho sabe que o primeiro ano é bem puxado, e trabalhando e tal. Então, assim, agora que eu estou voltando, assim, mais ativa, né? Então, Deus já sabia que eu não ia ter tempo, nos 3 dias que o pastor me deu, para poder me aprofundar do jeito que eu gosto na palavra, de estudar e ficar... Ele sabia já disso, que eu não ia conseguir. Fiquei uma noite sem dormir, com a neném e tal. E ele me deu essa palavra. Quando eu fui ver, no meu caderninho, tem 1 ano que o Senhor me deu essa mensagem. Estava guardado no meu caderno. Então, o que eu quero dizer para você é que Deus já sabia que você estaria aqui hoje, há 1 ano atrás, e que essa mensagem era para você. E eu falei assim, Deus, obrigado, porque essa mensagem, gente, que eu escrevi já estava tudo certinho, do início, meio, fim, tudo pronta. Então, eu só reli e fiquei orando em cima dela. Eu, Deus, obrigado, porque eu passei noites sem dormir, dias cansativos, e eu só li, e eu, já está tudo prontinho, obrigada, Deus, o Senhor sabia a fase que eu estaria e que era esse tempo da mensagem. Então, aproveite que essa mensagem foi preparada 1 ano atrás para você. Bom, gente, tem um personagem que você talvez conheça, mas a gente vai falar dele hoje. Está lá em Juízes 13. Se sua Bíblia tiver o título aí, você já vai saber de quem é o personagem que nós vamos falar hoje. Esse copo é para mim? Para mim? Não sei. É para mim, não. Alguém bebeu? Juízes 13, amém? Bora ler a Bíblia, gente. Vamos lá. A gente vai ler bastante, tá bom? Fique aí com a sua atenção voltada para a palavra. Os israelitas voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril, nunca lhe dera filhos. Mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse, és estéril e nunca deste à luz, mas engravidarás e terás um filho. Agora, toma cuidado e não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque engravidarás e terás um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre da mãe. E começará a libertar Israel do domínio dos filisteus. Por enquanto, até aí. Alguém já sabe qual é o personagem? Sansão. Sansão
o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Gente, quem tem criança em casa conhece essa musiquinha, né? Quem conhece? Ai, gente, que bom, não estou sozinha. Aprendi depois que tive Sara. Ai, gente, Deus tem algo para dizer para a gente através da vida de Sansão. Eu vou dar uma resumida aqui na história dele, caso alguém não conheça. Sansão, aqui como a gente começou a ler, ele foi anunciado para a mãe dele. A mãe dele era estéril, e o anjo veio e falou, você vai ter um filho, e ele será nazireu. Nazireu, gente, é quando a pessoa ela é separada para Deus, consagrada, desde o nascimento. Tanto que ele não podia cortar o cabelo. Essa era uma das marcas do nazireu. Ele não podia ser cortado o cabelo, porque ele era consagrado a Deus. E aqui, onde a gente leu, fala que ele seria o libertador de Israel contra o povo filisteu, que estava escravizando aquele povo. Eu vou continuar aqui a leitura, quem quiser me acompanhar. No versículo 24, do versículo 13, falou assim, depois disso, a mulher deu à luz um filho, a quem chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele em Maané, Dan, entre Zorá e Estaol. Então, gente, nasceu o menino, e desde então o Espírito do Senhor já estava nele. E começou a agir através da vida dele. E aí, Sansão, gente, tem muitas histórias assim, mirabolantes que você fica assim, uau, ele é conhecido pela sua força, certo? Sansão, do cabelão, que ele é forte. Mas a força vem dele? Não, é o Espírito Santo de Deus. Deu esse poder a ele. Aí, Sansão, ele se apaixona por uma mulher e tal, ele vai casar. E quando ele está a caminho de se encontrar com a noiva dele, aparece um leão rugindo. E aí, gente, o Sansão, que é o fortão, ele simplesmente vê o leão e pega com a sua própria mão. Gente, eu não consigo nem imaginar isso, essa cena. Com a própria mão, pega pela boca do leão e simplesmente rasga ele ao meio. Olha só, ele não tinha nenhuma arma. Gente, você já matou alguma coisa assim? Uma barata? Sei lá. Agora pensa, um leão rugindo. Eu não sei se alguém que já fugiu de algum cachorro, sei lá, um cachorro parou na sua frente, rosnou, você tremeu e ficou... Ai, já aconteceu isso comigo. Falei, meu Deus, eu paro, eu corro, o que eu faço? Agora imagina um leão. Eu nunca vi um leão ao vivo. Alguém que já viu um leão? Oh, isso aí. Gente, agora imagina um ser humano pegar esse leão que você viu e pela boca e... O Sansão fez isso. Bem simples, né, gente? Bem normal. Nossa, básico. Isso está no versículo 5. Sansão desceu a Timnate, não sei se pronuncia assim, Timnate, com seu pai e sua mãe. Ao chegarem às vinhas, o leão novo atacou, rugindo. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que despedaçou o leão com as mãos vazias, como se fosse um cabrito. E o Espírito Santo se apossou dele. E aí, chegou o casamento dele e tal. Na festa, ele propôs um enigma para aqueles caras lá. E aí, nisso, em troca de vestimentas, de roupas, que era caro naquela época. E aí, os homens foram atrás da mulher dele e falaram assim, que era do mesmo povo, né, dos filisteus, falaram assim, para a esposa de Sansão, né? Hein, vê com ele qual que é o enigma, olha só, querendo sabotar. E conta para a gente, se não, e ameaçaram a mulher dele. A gente vai colocar fogo em você e no seu pai. Aí a mulher foi para Sansão, começou a chorar, né? Ah, se você me ama, me conta esse enigma e tal. Tarará. Ficou no pé dele. Até que Sansão contou o enigma para a mulher. E na mesma hora a mulher contou para aqueles caras do filisteu. E aí eles foram para Sansão e falaram, a gente descobriu o enigma. Estou bem resumindo, gente, por causa do tempo. Mas tudo está a história em Juízes 13, 14, 15 e 16. Você encontra essa história completinha. Leiam, tá bom? Deixa a dica aqui para vocês. E aí, quando ele descobriu, né, que esses homens foram atrás da esposa dele para poder saber do enigma, né, eles sabotaram, ele ficou muito furioso, ficou com muita raiva. E aí, meio que abandonou a mulher, saiu furioso. Sansão, gente, ele é bem esquentadinho. Não tem domínio próprio, Sansão.
E aí, tá, passou um tempinho, aí ele se acalmou, aí ele, eu vou lá ver a mulher de novo, né, e tal. Chegou lá, o pai da mulher falou assim, olha, Sansão, achei que você não queria mais ela, passei ela para o seu amigo. Imagina Sansão, o fortão do cabelão, esquentadinho, soube que a mulher dele foi passada por um amigo dele. Ele ficou com muita raiva, ficou furioso. E aí, o que ele fez? Pegou raposas, 300 raposas. Vamos ver, não estou inventando isso. Vamos lá. Capítulo 15, versículo 4. Então Sansão foi, apanhou 300 raposas, pegou tochas e, amarrando as raposas aos pares pelas caudas, prendeu uma tocha em cada par de caudas. Depois ateou fogo às tochas e soltou as raposas nas plantações dos filisteus. Assim queimou tanto os feixes quanto o cereal que colheriam, e também as vinhas e os olivais. Gente, Sansão teve uma ideia mirabolante. Pegou raposa, colocou fogo no rabo da raposa, soltou as 300 raposas na plantação, e as raposas correndo, pegou fogo em tudo, e era o tempo de colheita. Então, aquele povo filisteu ficou sem colher nada, porque tudo pegou fogo. Então, aí eles ficaram furiosos com Sansão. O que eles fizeram? Atearam fogo na mulher e no pai. Na mulher que era dele e no pai dela. Quando Sansão soube, pronto, a mulher agora, além de ter sido dada para o meu amigo, agora colocaram fogo nela e no pai dela. Ele, agora eu tenho motivo para ficar contra vocês. E aí Sansão começou uma guerra realmente contra esse povo. Vamos lá para frente. Sansão matou 1000 homens com a queixada de um jumento. Sansão ficou tão furioso, gente. Vamos lá, versículo 14 do capítulo 15. Quando ele chegou a Leí, os filisteus foram alegres ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor se apossou dele, e as cordas que amarravam... As cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados, e os laços caíram de suas mãos. Ele achou uma queixada de jumento, ainda fresca, e apanhou-a e matou 1000 homens com ela. O que aconteceu? Sansão, foi preso, o pessoal de Judá queria entregar ele para os filisteus. Aí Sansão, tá bom, pode me amarrar, então entrega. Sansão, que rasgou um leão ao meio, deixou ser entregue e amarrado. Amarraram ele, quando Sansão chegou perto dos caras, simplesmente, gente, rompeu a corda, e ele pegou uma queixada de jumento e matou 1000 homens. Gente, que absurdo é esse? Matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Aqui, será que tem quantas pessoas? Sei, talvez 100 e pouco, 200, sei lá. Agora, imagina 1000 pessoas, e ele matou. Gente, Sansão, ele tinha o poder do Espírito Santo com a força. E aí, o que aconteceu? Sansão, depois de tudo isso e tal, ele se apaixonou por Dalila. Quem já ouviu falar em Dalila? É bem conhecido esse personagem. Dalila, Sansão se apaixonou por Dalila. E aí, vamos lá, capítulo 16, versículo 4. Depois disso, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Então os chefes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram, engana-o e descobre em que consiste sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o possamos amarrar e subjugar. E cada um de nós te dará 1.100 moedas de prata. Então, gente, já viram aqui que mais uma mulher para enganar Sansão. Sansão está todo apaixonado pela Dalila e tal. E aí ela recebeu essa proposta. Você acha que Dalila fez o quê? Não, eu não vou fazer isso, porque Sansão, eu amo ele, não vou traí-lo. Foi isso que ela fez? Não, ela aceitou as moedas, recebeu as moedas, e partiu para, agora eu vou azucrinar ele até ele me contar de onde vem a força dele. Qual o segredo da força de Sansão, gente? Que rasga um leão ao meio, que mata 1000 homens com uma queixada, que rompe as cordas. E aí ela ficou, se você me ama, me conta de onde vem sua força. Aí ele começou a brincar com ela.
ele começou a falar, deu vários exemplos, né? Falando, se você... Lá no capítulo 16, né? Vamos ver um exemplo aqui. Se você me amarrar com uma corda úmida, eu vou ficar fraco e você como um homem qualquer. Aí ela vai, pega uma corda úmida, amarra ele e ela grita, Sansão, os filisteus estão vindo te atacar. Aí ele acorda, pá, rompe a corda. Aí ela, você me enganou, não era verdade. Ela vai e pergunta de novo, Sansão, me conta qual é a sua força. Aí ele vai e fala, se você me amarrar com uma corda nova que nunca foi usada, vai acabar a minha força. Aí ela vai, ele dormiu, ela pega uma corda nova que nunca foi usada, amarrou ele. Sansão, os filisteus estão vindo te atacar. Aí ele levanta, pá, rompe a corda. E ela de novo, você está me enganando, você está zombando de mim, você não está me falando a verdade. Aí depois ele fala, se fizer uma trança no meu cabelo, colocar uma corda tal, vai perder minha força. De novo ela foi trollada, né, pelo Sansão. Até, gente, que ela vai, usa um golpe baixo e fala assim, você fala que me ama e não abre o seu coração para mim. Você não quer me contar a sua força. E aí, gente, olha só o que Sansão faz. No capítulo 16, versículo 16. Vamos lá, leia a Bíblia. Porque se eu errar, você vai estar lendo aí certinho. Capítulo 16, versículo 16. E visto que ela importunava todos os dias com suas palavras, cansou tanto que a alma dele se angustiou até a morte. Veja só, gente. Então ele lhe revelou tudo. Ele contou para ela, jamais se passou navalha em minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre materno. Se me fosse rapado o cabelo da cabeça, a minha força se iria. Eu ficaria fraco e seria como qualquer outro homem. Vendo que ele revelara tudo o que tinha no coração, Dalila mandou chamar os chefes filisteus, dizendo, subi mais uma vez, porque agora me abriu todo o coração. E os chefes dos filisteus subiram ao encontro dela, trazendo as moedas nas mãos. Então ela o fez dormir no seu colo e mandou chamar um homem para lhe rapar 7 tranças da cabeça. Depois o deixou vulnerável e sua força desapareceu. E lhe disse, Sansão, os filisteus estão te atacando. Acordando do sono, ele disse, sairei e me livrarei como das outras vezes. Mas ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Então os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Tá. Vamos respirar, que agora ficou pesado. Sansão finalmente abriu o coração para Dalila. Ele contou tudo. E ela o traiu por moedas de prata. Isso lembra alguma coisa, gente? Né? Nosso Jesus. E aí cortaram o cabelo de Sansão. Os filisteus prenderam ele e furaram os olhos. Tem versão que fala que arrancaram os olhos deles. Alguém tem essa versão aqui? Arrancaram os olhos dele. Colocaram algemas de bronze e colocaram ele para girar um moinho no cárcere. Gente, mas de tudo isso, o que mais me dói é que a presença de Deus se afastou dele. E por que a presença de Deus se afastou dele? Tadinho de Sansão, ele foi enganado. Gente, ele foi enganado. Fala sério. Ele ficou flertando com o pecado ali, com o mal, brincando, achando que ele ia conseguir pela própria força, até que ele caiu. E é assim que acontece comigo e com você. Não, eu sei que isso aqui é um pecado, mas eu não vou cair nisso, eu estou forte, eu tenho fé, eu acredito em Deus, leio a Bíblia. Deixa eu só ver aqui um pouquinho. Não, deixa eu só ver mais. Deixa eu ouvir aqui um pouquinho isso. Essa pessoa aqui que eu estou ouvindo não é alguém de Deus, mas eu tenho minha fé fortalecida, eu vou ouvir, mas eu sei separar o que é certo e o que é errado. Mas você vai ouvindo um pouco aqui, um pouco ali, vai ouvindo, de repente, seu coração já está manchado, corrompido, você já começa a ter dúvidas. Ei,
Deus realmente existe? E Sansão deu ouvido à mulher, a mulher importunava tanto ele, que chegou a um ponto que ele, tá bom, eu vou te contar tudo. Ah, é minha mulher, eu vou confiar nela. Sendo que ela testou várias vezes. A presença do Senhor se afastou dele porque ele quebrou um princípio. Sansão era nazireu. Lembra? Separado. Quando ele contou que a força dele estava no cabelo, ele entregou tudo. Ele simplesmente entregou aquilo que era mais precioso, que era o que Deus tinha dado para ele. Não, a força não é o cabelo, gente, é o princípio. A obediência, ele quebrou. Quando ele contou isso, ele sabia que poderia cortar o cabelo dele, e foi cortado. Intercessão, orem por pessoas que estão dormindo. Ajuda aí. Amém? Gente, e a presença se afastou dele. Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui essa história de um outro jeito. Você é Sansão, eu sou Sansão. Dalila é o mundo, a nossa carne, aquilo que tenta nos seduzir e tal. Você se apaixonou por Dalila, por alguma coisa do mundo. Você sabe que não é certo, mas você se apaixonou. Tem algo no seu coração que está dividindo o que era para ser só uma paixão, o amor por Deus, está dividido. E você ama Deus e também ama fazer aquilo escondido que ninguém sabe. Você ama a Deus, mas você também vacila naquilo que você sabe do que eu estou falando. O Espírito Santo vai tocar você aí agora. Aquilo que eu não posso fazer, o Espírito Santo faz. E, gente, olha como que acontece quando você brinca um pouquinho com o pecado, com o mal. Te torna escravo. Sansão, o fortão do cabelão, virou escravo dos filisteus. Você virou escravo agora daquilo que você... Ai, eu estou dividido, eu gosto um pouco daquilo, não consigo vencer isso, ai, é o meu jeito, eu não mudo. Você está escravo disso. Se você não consegue abandonar esse pecado, é porque você é escravo dele. Se você não consegue abandonar o pecado, você já é escravo dele. Não acha que, é porque eu não quero, eu não consigo. Você não consegue porque é ele que te domina. Eu não sei se a gente tem que no nosso meio alguém que já foi preso, não sei, mas não deve ser legal. Agora imagina, no mundo espiritual, você ser preso, não conseguir se soltar, não ter liberdade, você não pode fazer o que você quer. Sansão foi preso e furou os olhos dele, arrancou. Agora esse é o ponto que Deus me falou muito, muito, muito para hoje. Tem pessoas que estão com os olhos furados aqui hoje. Misericórdia. Gente, e o pior, às vezes você nem sabe disso. Como assim, Natan? Estou com o olho furado e não sei. Você não está enxergando a verdade. Você não está enxergando com os olhos do Espírito a situação que você está. Você simplesmente está cego no mundo espiritual, achando que está tudo bem, mas não está. Você não tem mais olhos espirituais. Quando você não enxerga a verdade, o que acontece? Quando os seus olhos estão fechados. Gente, você já conversou com alguém que não está enxergando a verdade que está ali na cara dela? Gente, só eu passei por isso já? Aconteceu uma situação, você está conversando com a pessoa ali,
Você fala, olha, aconteceu isso, isso. A pessoa, não foi assim, não aconteceu isso. Você, meu Deus, mas aconteceu, ela não está enxergando. Você fica assim, vontade de abrir o olho dessa pessoa para ela ver a verdade. E a pessoa não percebe, não é? A pessoa está assim, não, está tudo bem. E se eu te falar que você pode estar assim? Talvez você está assim agora, não é comigo. Então, pergunta para Deus aí agora, na sua mente, no seu coração. Deus, o que eu não estou enxergando mais? Deus, eu estou cega, eu estou cego. Eu quis tapar os meus olhos para alguma coisa, eu deixei furar os meus olhos e deixei de acreditar em tudo que nós vivemos um dia. E passei a duvidar da tua presença, da tua provisão. E quis viver da minha própria força. E quis ter as minhas próprias escolhas. E sem perceber, Senhor, a sua presença se afastou de mim? E se o Senhor já se afastou de você e você nem sabe? E você acha que está aqui, veio no culto no domingo? Fiz a minha parte, estou aqui no culto, viajando na maionese. Cego. Gente, isso é muito, muito, muito sério. Cego, você não está enxergando como você está. Espírito Santo, fala com cada um agora. Revela agora, Espírito Santo, aqueles que estão cegos, aqueles que não estão se enxergando, aquilo que eu não estou enxergando em mim, mostra, meu Deus. Para que a gente saia daqui hoje vendo, meu Pai, aquilo que nós precisamos e devemos ver. E aí outra coisa, não sei se vocês lembram, além dele ser preso, furaram os olhos dele, ele ficou girando um moinho. Lá no cárcere, escravo, ficou lá girando. Pensa, ele cego já, e só ali, só ali. Sabe o que é isso? Você está preso espiritualmente, você está cego, não está enxergando, e você vive preso em ciclos que não têm fim, ciclos de pecado, de tudo que é ruim. Você acha, minha vida não vai para frente, eu não consigo mudar, sempre a mesma coisa, sempre os mesmos problemas. Por quê? Porque você está num ciclo preso. Você sabe que precisa mudar, você sabe que precisa acabar com isso, sua vida precisa avançar. Mas você está ali, preso, cego, girando o moinho, porque você está sendo escravo do pecado. Dalila dominou você. E aí, todo mundo é o culpado, até Deus, menos você. Todo mundo é culpado. Dalila é a culpada de fazer isso com o coitadinho do Sansão. Lembra que Sansão agora é eu e você. Dalila se aproveitou do coração de Sansão. Os filisteus se aproveitaram que Sansão estava dormindo. Outra coisa aqui, dormindo. Crente, para de dormir. E tem gente literalmente dormindo aqui no culto. Gente, acorda fisicamente, espiritualmente. Dá uns tapas na sua cara assim, ó. Me ajuda, Senhor. Gente, isso não é natural. Tá? Se você está aí de casa assistindo também, talvez está dando um sono. Olha, é batalha, tá? Acontece. Porque hoje é domingo, gente. Um culto de quarta até vai, a gente trabalha e tal, chega aqui cansado, mas, gente, no domingo. Estou presenciando isso que hoje está pesado. Sansão dormiu no colo de Dalila. E você está dormindo no colo do pecado. Você está lá descansando. Ai, o pecadinho. Vulnerável. Se você está dormindo para aquilo que está acontecendo na sua vida, não toma uma posição, não levanta, não acorda, fala, não, hoje eu vou mudar isso.
vão cortar as suas tranças enquanto você dorme. E o que é as suas tranças? É o seu relacionamento com Deus. É o seu relacionamento com Deus. E é esse o ponto que Satanás quer na nossa vida, acabar o nosso relacionamento com Deus. Não é sobre o nosso poder, aquilo que a gente faz quando o Espírito Santo vem. Não é sobre, eu recebi o Espírito Santo e falei com sabedoria, preguei aqui bem, dancei bem. Não é sobre isso, é sobre o que eu vivo com Deus, a minha vida eterna, que eu vou ter aqui, trabalhando, conhecendo, buscando Ele. E quando corta as tranças de Sansão, a presença se afasta. Porque quebrou um princípio, porque ele entregou tudo, ele não obedeceu. E aí você dorme, entrega tudo, fica vulnerável, fica fraco, a presença sai, você nem percebe. Porque Sansão, ele nem percebeu que a presença tinha saído. Porque ele levanta, eu vou derrotar agora eles, como sempre fiz. Só que ele já não estava mais com o Senhor. E ele não percebeu. Por isso que eu estou falando, tem gente aqui que está cego, com o olho furado, achando que está com a presença de Deus, e a presença não está mais na sua vida. Gente, eu estou aqui falando assim, meu coração assim, acelerado, assim, meu Deus, abra os olhos deles, abra os olhos, porque, gente, eu quero muito todos vocês, assim, vivendo a intimidade com o Senhor. Eu quero, sabe, a gente lá no céu, cantando aqui a música, não lembro mais a letra, falou sobre até o olho, né, sobre, como é que é a letra, gente? Pararam de falar do céu. Obrigada. É isso. Talvez você esteja aqui pensando já em outra coisa lá fora. Vou sair daqui, vou comer um lanche, vou sair daqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Nananana. Ai, gente, isso aqui vai acabar. É passageiro. O tempo, gente, a gente não tem controle sobre o tempo. Agora que eu tenho a nenenzinha, eu percebo isso mais ainda. Gente, ontem eu estava com barrigão. Minha filha agora tem 1 ano. Como assim? Passou. Eu estou aqui hoje, amanhã talvez eu não esteja mais. Passei. E o que eu fiz com esse tempo? Fiquei correndo para coisas materiais? Ou, não, eu quero minha intimidade com o Senhor. Ou passei correndo atrás de Dalila. Eu não sei o que é Dalila na sua vida, mas você sabe aí. Bom, gente, mas a história de Sansão não acaba aí. A sua história não acaba aqui. Vamos lá? Abre aí. No capítulo 16, no versículo 28. Antes de falar do versículo, rapidinho, Sansão está lá preso e tal, os filisteus vão fazer uma festa para Dagon e tal, que é o deus deles, e aí junta todos os filisteus num templo lá, né? E aí eles ficam alegres. Sansão está preso, o nosso maior inimigo, chama ele para cá para a gente rir da cara dele. Gente, sabe o que isso tem para nós? Satanás, além de fazer você voltar atrás, de você pecar, ele te humilha, tá? Ele te humilha, ele quer pisar em você. Não basta só ver você errar. Ele quer te humilhar. E ele humilha. E ele faz isso. Aí tá. Então Sansão... versículo 28. Vamos lá agora. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, lembra-te de mim e dá-me força só mais esta vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos, Deus. Então forçou as 2 colunas centrais que sustentavam o templo, uma com a mão direita, outra com a mão esquerda, e disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida empurrou-as com toda a força, e o templo caiu sobre os chefes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, Sansão matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Então os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscá-lo. Eles o levaram e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de seu pai Manoá. Sansão foi juiz de Israel durante 20 anos.
Tá, no meio daquela festa lá, Sansão estava sendo humilhado, ele clamou ao Senhor. Gente, Sansão clamou ao Senhor. Então aí, lembra que Sansão, Deus se afastou de Sansão. Sansão não percebeu. Mas depois ele viu que estava sem a presença de Deus. Sabe qual o tamanho da distância de Deus e Sansão? O tamanho de um clamor sincero. Talvez a distância entre você e Deus seja o tamanho de um clamor sincero. Quando que você clamou de forma sincera para Deus? Talvez você clama para um amigo, para uma amiga. Amiga, me ajuda, aconteceu isso comigo. Ela, vou orar por você. Tá, eu vou orar também. Aí você, eu vou orar também na cama. Dormiu, acordou, foi trabalhar. Não clamou a Deus. Vai para um amigo, vai para não sei quem, mas não vai para Deus. Quando Sansão clamou a Deus de forma sincera, ele falou, Deus, só mais uma vez. Sansão estava quase no fim. Gente, aqui Satanás já estava sambando na cara dele, né? Ah, consegui, agora só ele morrer e já era. Mas antes, o nosso Deus é um Deus misericordioso. Ele está tendo misericórdia de você aqui hoje. E está dando mais uma chance. Mais uma chance. E Sansão clamou. E Deus veio. O Espírito Santo veio e deu força para ele mais uma vez. E ele derrubou aquele templo. E ele morreu ali. Ele cumpriu o propósito. Ele matou mais gente com sua morte do que quando estava em vida. Ele acabou com o povo filisteu ali. Mas ele também morreu. Mas o que Deus quer dizer para mim e para você hoje, que Ele não quer ficar distante de você, mas depende de você clamar. Você quer continuar preso, cego, girando o moinho, nesse ciclo sem fim da sua vida, dessa vidinha medíocre, só olhando a vida dos outros e a sua indo da mesma forma? Ou você, não, Deus, só que eu não posso clamar por você. Eu posso sim orar por você, interceder, mas Deus só vai se aproximar de você se você clamar. Ó, tem uma galera ali orando por você. Mas Deus não vai chegar, pá, arrombando o seu coração. Ele é gentil, Ele é doce, Ele é educado. Ele espera você, ó, abrir. Fala, vem, Senhor, eu preciso. Vença o orgulho. Vença o orgulho. Então, agora, cadê o louvor? Se puder. Só instrumental? Tem como, por enquanto? Depois um louvor. Que Deus tocar no coração de vocês. Ó, gente, o louvor vai me matar porque eu estou fazendo isso, né? Gente, I love you. Tá? Mas vocês são bons, glória a Deus. E você... Peraí, deixa eu perguntar para Deus. Gente, quem tiver condições de ajoelhar no seu lugar mesmo e falar com Deus. Eu sei que tem gente que talvez está com um bebê machucado, alguma coisa assim. Aí você vê a forma que você pode, sei lá, sinalizar que você está agora clamando a Deus. Começa com o seu corpo físico sinalizar isso. Deixa só instrumentar para eles não cantarem.
simplesmente abra o seu coração, como quem conta para o melhor amigo, para a melhor amiga, suas dores, seus medos, seus pecados. Rasga mesmo seu coração, um clamor sincero, sem máscara. Diminui essa distância entre você e Deus. Espírito Santo de Deus, abra os olhos agora. Abra os olhos, Espírito Santo. Faça eles enxergarem a situação que eles estão. Faça eles enxergarem como o Senhor os vê. Traz à tona agora, meu Pai, toda a verdade. E quem quiser, se colocando de pé, quem já clamou, quem quiser continuar aí, continue, se rasga. Senhor, obrigada pela tua misericórdia, meu Pai. Deus, que eles não saiam daqui da mesma forma, meu Deus. Que os olhos que estavam furados, arrancados, tornem a enxergar, reconstitua, meu Deus, novos olhos nesse lugar. Quebra todo o ciclo de maldição, ó Deus, em nome de Jesus. Toda prisão do pecado, toda opressão, ó Deus, dessa vida, dessa família,